todo mundo saiu da Rússia e dificilmente essas empresas vão voltar a investir na Rússia. Mesmo com o fim do conflito, mesmo com alguma suavização de sanções por parte governamental. Fenólio, já entrando no tema, a gente inicia o ano de 2022 com certos estresse no mercado ali, certas percepções no mercado internacional que parecem que não estavam sendo previstas na magnitude que aconteceram, por exemplo, a inflação. E no meio do caminho, de repente, chega um problema geopolítico. Como que vocês têm visto essa crise geopolítica dentro da configuração atual e se isso é um problema permanente ou algo que pode ser algo mais rápido, é algo duradouro ou é algo que pode passar mais rapidamente do que a gente espera e do que a gente tenta prever? Não, certo. Eu acho que é mais duradouro, sim. A parte do conflito é um pouco mais difícil de responder, porque, enfim, guerra é uma coisa que é muito complicado de prever. Acho que boa parte dos investidores não tem nenhum tipo de experiência com conflito de verdade, em conflito amplo. É uma coisa que a gente não vê há muito tempo. Então é tudo muito fluido, né? Todo dia as notícias correm, você tem que se adaptar um pouco. Os últimos dias foram péssimos, agora na margem está dando algum respiro. Mas não significa que na próxima semana não pode ter de novo uma queda, né? Tudo muito volátil. Mas eu acho que o que fica para frente, assim, com o que é permanente são os efeitos econômicos desse conflito, tá? Vamos dizer assim, as cicatrizes, né? Por mais que a gente tenha uma resolução do conflito armado rápida, dificilmente as sanções econômicas vão ser desfeitas, tá? Essas sanções provavelmente vieram para ficar. E mais do que isso, eu diria, mesmo que algumas sanções sejam desfeitas, eu estou errado nessa hipótese, o que as empresas, a decisão que as empresas tomaram de sair da Rússia, né, da forma que foi feito, eu acho que ninguém esperava. Acho que foi essa grande surpresa dessa crise geopolítica. E quando começou o conflito, as pessoas imaginavam haverá sanções partindo dos Estados Unidos, da Europa, e ok. Só que, de repente, todas as empresas globais deixaram a Rússia numa velocidade sem precedente, né? É o que falam por aí, foi o maior cancelamento da história, né? Foi o maior cancelamento da história. Todo mundo saiu da Rússia e dificilmente essas empresas vão voltar a investir na Rússia. Mesmo com o fim do conflito, mesmo com alguma suavização de sanções por parte governamental. Eu acho que para essas empresas voltarem para a Rússia, precisa ter uma mudança de regime, e reganhar a confiança, e daí a partir desse momento eles voltam, né, a participar do mercado russo. Hoje eu acho que o mercado russo está fechado, completamente fechado, as empresas abandonaram, então a consequência econômica ela vai ser muito duradoura, né? Naturalmente vai ter repercussão, a Rússia é um país que vai empobrecer demais, tá? E com esse empobrecimento também vai ter consequência para o resto do mundo, né? Ô Fenólio, e é legal o que você está trazendo, e eu queria até entender na parte prática, como que vocês encaixam esses quebra-cabeças conforme isso vai acontecendo? Tem a parte de portfólio, quando você ali é demandado pelo time de gestão da WHG, fala, Fenólio, cara, tá acontecendo um negócio, eu tenho essa proporção aqui do meu patrimônio de oportunidade de alocação do meu patrimônio, eu preciso dar um endereçamento agora no momento. Ou esse patrimônio ele já é alocado, já prevendo, ou melhor, né? Imaginando que qualquer situação que ocorra, ele vai ser suavizado em um impacto negativo ou vai ser acelerado o ganho de capital numa aceleração aí de econômica. Como que vocês pilotam? Como que é pilotado isso no dia a dia? Não, perfeito. A gente tem duas formas de pilotagem. A gente tem a pilotagem rápida, né, e a pilotagem do transatlântico. A pilotagem rápida são os fundos da casa. Então a gente tem, obviamente, um asset, a estrutura de asset. Nós temos 4 produtos, 4 fundos, com gestores alocados o tempo inteiro neles. Então ali a gente tem a velocidade de tomada de decisão
à medida que a informação chega. Então a gente consegue ficar comprado, vendido, troca de ativo, vai tentando pilotar o curto prazo, né, com uma cabeça sempre de longo prazo, né? A gente tem um longo prazo e o curto prazo você tenta surfar, especialmente nesse momento de muita volta. Só que você tem a carteira dos clientes do Private, que a gente também dá assessoria de alocação. Não dá para você ficar mudando essa carteira toda hora, é meramente impossível, né? Então a gente tem que fazer o quê? Esse é o transatlântico, esse demora mais. Mas a gente tem também uma visão de médio prazo, a gente tem um perfil de investidor que tem uma alocação de distribuição mais ampla possível, mais diversificada possível, e a gente tem sempre ali uma posição que está overweight ou underweight, né? Ou seja, a gente está mais do que a média ou menos do que a média no ativo. Então uma decisão que a gente tomou há 2 semanas foi: vamos reduzir a posição internacional dos clientes nesse momento para underweight, abaixo do que a gente acha razoável. Por quê? Porque o cenário está muito incerto, o mercado está muito nervoso e, assim, não dá para a gente ficar em algum momento torcendo para as coisas melhorarem, dado toda essa dificuldade. Melhor agora ser conservador, ser defensivo, proteger o patrimônio, segurar um pouco e depois que as coisas se clarearem, a gente volta a adicionar risco. Porque não dá para você... a gente tem que ter mais claridade do cenário, porque se está muito confuso, eu vou fazer uma aposta, vou aumentar a posição, porque hoje está ficando legal, e no final de semana o Putin volta a atacar Kiev, o mercado volta, não tem como pegar e vamos desfazer a posição do cliente, entendeu? É muito mais difícil. Então a gente tenta fazer isso, assim, olha, hoje o cenário é mais complicado. A gente pode até depois falar do cenário macro, de inflação, de Fed, de Rússia. Poxa, exposição em bolsa, peito aberto, talvez não seja o mais razoável para um cliente padrão, né, de alocação de patrimônio. Então a gente reduz um pouco essa posição, espera a poeira sentar para depois voltar a aumentar a posição se a gente achar necessário. Até voltando um pouquinho para a questão do contexto que a gente está vivendo hoje, né? Tem 2 questões, assim, 2 setores que parece que vão ter uma boa chacoalhada de um movimento histórico que vinha acontecendo, né? Que eu acho que é a questão energética e a questão energética climática, né? E a questão militar, né? Então, até o pessoal viu compartilhando aí no mercado recentemente um gráfico de gastos militares em percentual do PIB, né? Que os países desenvolvidos vinham fazendo desde a Segunda Guerra. E é uma queda, assim, absurda. Principalmente depois da década de 80, assim, caiu para uma faixa mínima ali, né? Para cerca de 2%, 3% do PIB de investimento militar pelos países desenvolvidos, com exceção, claro, de Estados Unidos, que virou a polícia do mundo, etc., né? E aí agora, quando começou esse conflito, a própria Alemanha, que é um país desses países que não está investindo quase nada em militar, né? Falou que vai dobrar os investimentos. E aí, nisso, já a Finlândia também falou, olha, a gente vai começar a gastar mais. Aí a Polônia também, também vou gastar mais. E aí começa a gerar uma reação em cadeia, né? Porque o vizinho vai falar, pô, se meu vizinho vai investir mais em força militar, eu também preciso. E aí o outro vai falar, bom, já que ele também aumentou, então eu vou ter que aumentar de novo. Então gera uma reação em cadeia, né? Então esse é um setor que tá chamando a atenção. E o segundo, na parte de energia, era aquela coisa de, tem o clima, temos que mudar a energia renovável, vamos pensar... Os europeus estavam começando a pensar em energia nuclear de novo e tal, e estavam com aquela toda dependência de gás e petróleo russo. De repente acontece isso, eles falam agora, acho que essa semana, semana passada, olha, a gente está vendo um plano para diminuir 80% da nossa dependência russa até o final do ano, né? Então, pô, vocês já têm alguma perspectiva do que vocês esperam que possa acontecer nesses 2 setores daqui para frente? Eu acho que do militar você está 100% correto, os gastos militares vão aumentar no mundo inteiro, né? Vai ter mais gasto fiscal, né? No fundo é isso, na parte econômica, macroeconômica, né? Vai ter mais gasto com despesa militar. E vai ser isso aí, é o que você falou, você resumiu bem, né? Eu acho que a Alemanha é o caso mais emblemático, um país que depois da Segunda Guerra sempre investiu pouco, teve um exército muito menor do que já teve, e agora vai ter que se proteger e sentir o que precisa mesmo para não estar vulnerável a algum tipo de surpresa no futuro. Tá? Eu acho que essa vai ser uma atoada e tem um impacto macro, né? De muita gente falando, olha, vai ter agora mais gasto fiscal vindo por essa conta, então vai ter mais pressão sobre taxa de juros, né? Isso aí vai tornar a taxa de juros maior no mundo desenvolvido. Eu acho que essa é uma implicação e obviamente tem implicação no mundo de equities, que são as ações e setores que se beneficiam mais com gasto militar. Então tem vários ETFs de military defense, né, que estão espalhados aí no mundo, que estão indo bem, né? Até na China também tem um ETF sobre gastos militares que está indo bem, porque a China também
já estava aumentando o gasto militar e eu acho que vai aumentar mais. Eu acho que essa narrativa está super, super adequada. Tá? Eu acho que é um setor com oportunidade, sim, para pensar com carinho. Na parte de energia, ela é interessante, né? Porque assim, tem essa questão da energia renovável. Né? Então, o que aconteceu na margem com essa crise? São duas coisas. No curto prazo, você abandona um pouco a parte renovável. Fala, vamos queimar carvão. Então, se você pegar assim, do começo do ano até agora, qual uma das commodities que mais subiu? Carvão. 150% de alta. Qual uma das commodities que mais caiu de preço? Carbono. Porque carbono é crédito de carbono para você compensar a emissão. Porque vai ter emissão, é o que dá para fazer, estamos em guerra, não vou me preocupar muito com o meio ambiente agora. Só que ao mesmo tempo, o que eles vão fazer? Hoje eu preciso fazer isso. Até nos Estados Unidos, você pega a imprensa hoje mostrando o Biden pedindo para o pessoal de shale gas, que é aquele gás de xisto, né? Que sempre foi muito combatido pelos democratas, porque de certa forma ele não é ambientalmente sustentável, etc. Falando, vamos com tudo, vamos tirar petróleo do shale porque a gente precisa de petróleo. Então, se abandonou momentaneamente a questão do ambiente, né? Para ter essa alternativa, só que, especialmente na Europa, está se aumentando também o gasto com energia renovável, mas que demora para maturar. Então, vamos diminuir a dependência de petróleo da Rússia. Nesse momento, vamos queimar o que dá. Ao longo do tempo, a gente vai investir mais em energia renovável para não depender de energia fóssil. Então, é meio que é uma questão temporal, entendeu? Se no curto prazo, o meio ambiente vai ficar no banco do passageiro, por uma questão de urgência, só que mais para frente a energia renovável vai acelerar. Então eu gosto muito dos dois. A gente gosta aqui como empresa, né? A gente gosta de militar, defesa, todas ações relacionadas, setores relacionados a isso. A gente gosta de renováveis, tá? Porque acho que esse vai ser o caminho para você depender cada vez menos de países que têm o monopólio da venda do produto, né? Porque hoje o problema é a Rússia, mas um tempo atrás era a Venezuela, que hoje vão lá bater na porta do Maduro. Mas também é o Oriente Médio, que há 10, 20 anos era o problema. Guerra no Iraque, Kuwait. Então está sempre girando um problema nesses países. Então o negócio vamos tentar diminuir a dependência, ter energia renovável. Então é só, acho que um vale.